sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje a gente vai falar sobre o Don Quixote, que é um novo filme que acabou de estrear, dia 1º de setembro estreou, e eu tô aqui com o Leonardo Cortez e com o Patrick Hanser, o diretor do filme e diretor de fotografia. O Leonardo Cortez é um ator, diretor, dramaturgo, cineasta. Em 1998, criou um grupo de teatro da ADID, Associação para o Desenvolvimento Integral do Down, e desde então ele faz um trabalho com atores com síndrome de Down, produzindo peças clássicas como Romeu e Julieta, Miseráveis e agora Don Quixote. Além desse trabalho na ADID, ele é um dramaturgo bastante consolidado com outras peças, já recebeu diversas indicações e prêmios na dramaturgia, que eu não vou falar porque o Wikipedia tem muita coisa, aí eu falei, não, vou falar só diversos que é mais Tô vendo fácil. que você estudou, tá Estudei, bonito isso aí, pô. tô realmente achando bom isso aí. Hoje é importante, que é lançamento de um filme, eu falei, não, tem que estudar bastante Tô me aqui. sentindo valorizado aqui, pô, falou dos prêmios, falou do dramaturgo, tá bom, tá ótimo, vai ser bom esse papo, velho. Mas estreia no cinema só nesse ano com o lançamento do Don Quixote, que é uma releitura do clássico de Miguel de Cervantes, interpretado por um elenco composto exclusivamente por atores com síndrome de Down. O Patrick Hanser, que é o diretor de fotografia do longa Don Quixote, já foi diretor da série documental Sociedade do Cansaço da GNT, de 2 episódios da série documental do Quebrando o Tabu no GNT e de outras coisas também, que também eu vi seu portfólio lá, não vou falar tudo. Muito obrigado por terem topado, sejam muito bem-vindos ao Backstage, obrigado mesmo. Valeu, Marcelo. Valeu por chamar a gente. Estamos animados aí pra Obrigado, a discutir gente o que filme. agradece. Quero começar pelo final, na verdade. Ah. O filme acabou de lançar. Eu queria saber como que tá sendo essa repercussão inicial pra vocês e até pros atores. Como que tá sendo esse começo? A gente tá vivendo um sonho, né? Literalmente, assim. Eu acho que é um momento de muita felicidade, assim, sem querer ser clichê, sem querer parecer um doidivano, assim, deslumbrado, que não é o caso, assim. A gente tá muito consciente do trabalho todo que a gente teve para fazer esse filme, da trajetória toda que a gente teve que cumprir para chegar até aqui. Mas eu acho que existe um aspecto muito bacana dessa história toda, que é assim, eu já sabia que o filme ia ser muito bem recebido, pelo entorno, né, pelas pessoas envolvidas com a síndrome de Down, pelas instituições e mesmo pelo SESI, assim, eu nunca duvidei disso, porque o grupo é um grupo muito carismático, né, assim, esse é um grupo de teatro que eu formei lá em 98 e eu já tive muitas experiências no teatro com eles, e eu sempre soube do carisma que eles têm, do alcance que eles têm com o público. Eu vendo os caras ali no teatro, eu sempre fiquei muito, realmente deslumbrado, assim, e muito maravilhado com as coisas que eu via no teatro, né. E graças ao processo, graças ao trabalho, graças ao empenho, graças a essa postura que eles têm em relação à arte, em relação à interpretação e tal. Então, todas as peças foram peças de muito alcance com o público. O público sempre ficou muito presente nos espetáculos, se emocionou e ria, e se cativava, e se emocionava. E é isso que você falou, a gente sempre fez peças clássicas, né? Então foram releituras de grandes clássicos da dramaturgia. Isso também causa um maravilhamento, porque todo mundo já viu Romeu e Julieta, mas nunca ninguém tinha visto um Romeu e Julieta protagonizado por atores com síndrome de Down, né? Todo mundo já viu Muito Barulho por Nada, ou Sonho de uma Noite de Verão, ou Noite de Reis, ou Mambembe, enfim, as peças que eles fizeram e tal, e aí de repente vem esses caras e oferecem uma leitura muito própria, muito particular, muito diferente, e de muito alcance. Eu sempre achei que as peças teatrais dialogavam muito com o público, e esse foi o palpite que eu tive em relação ao cinema. Eu falei, se eu colocar esses caras no cinema, a gente tem a chance de conseguir esse resultado. Então, em termos de confiança no carisma e no potencial dos meus atores, eu sempre fiquei muito tranquilo. Mas, é claro, é o meu primeiro longa-metragem, né? É o meu primeiro filme. E por mais que eu tenha me instrumentalizado para isso, tenha estudado e tudo, tenha me cercado de pessoas incríveis, de grandes profissionais e tal, é claro que a gente fica com aquela tensão de primeiro longa, o primeiro filme e tal. E acho que esse maravilhamento todo, essa grande alegria que a gente está tendo, é porque além do fato do filme estar sendo reconhecido pelo seu elenco e pela questão da inclusão que está presente, ele está sendo reconhecido pelas suas qualidades cinematográficas. Assim. Isso é realmente algo que a gente correu atrás disso, a gente realmente se esmerou muito, e o Patrick vai falar muito sobre a questão da fotografia, que foi uma coisa que a gente realmente se empenhou muito para realizar da melhor maneira possível, mas não só a fotografia, a gente cuidou muito dos cenários, cuidou muito da arte, cuidou muito das locações, dos enquadramentos, das lentes, enfim, a gente cuidou do filme em todos os seus aspectos, e isso tá na tela, sempre com muito amor, com muita vontade de contar essa história, e aí esse amor todo e esse cuidado todo tá resultando num filme que tá alcançando também o público. Então eu tô muito feliz mesmo, tô bem entusiasmado, assim. Tô falando muito sobre o filme o tempo todo e dando muita entrevista, falando, porque as pessoas estão muito curiosas, estão muito impactadas, estão querendo saber como é que a gente realizou essa mágica, e não é mágica, é simplesmente o exercício de fé de atores muito apaixonados e uma equipe apaixonada pelo cinema também. Então a junção desses amores todos resultou num filme apaixonante.
E eu acho que desde o começo a gente discutia muito isso, né, Léo? Que a gente queria fazer um filme e ponto. Então pode ter uma causa legal, a gente ia estar trazendo uma discussão, uma oportunidade para esses atores também, mas desde o início a gente queria fazer um bom filme, sabe? Só ponto, um filme que qualquer pessoa poderia assistir, assim. Então, né, a gente até estava discutindo esses dias que o filme poderia ser visto talvez por outras pessoas, outra produtora, como uma coisa mais institucional, né? Uma coisa pedagógica, assim. Eu acho até legal, assim, você traz a questão da pedagogia fortemente, mas você alia isso a um fundamento artístico muito forte, né? E eu acho que isso também traz valor pro filme como uma obra cinematográfica mesmo, e não só como algo pedagógico, sabe? Então, eu acho que é a aliança entre essas duas coisas, sabe? Uhum. E o que você falou do carisma dos atores, eu acabei de ver o filme essa semana, e eles são muito carismáticos. O Sancho Panza é absurdo. O Sancho Panza, eu queria ser amigo dele ali. Ele é gente boa, ele é engraçado, o gestual ele dele rouba muito, cenas, né? Ele é muito absurdo. Então, eu vi o filme também e percebi isso, assim, que tem algo de... beleza, a gente quer mostrar uma representatividade, mas o filme em si ele é um filme fechado. Tem começo, meio e fim muito, muito legal, divertido. Assistir. Eu tava assistindo com meus amigos, inclusive, a gente tava vendo a gente correndo junto. Então, tipo assim. O texto, né? O roteiro é bom. Muito. E é engraçado, eu ria muito, assim. E depois vem uma pancada, né? De vez em quando dá uma. Você vai um pouco pra. Você tá ali rindo, né? Pá! Então, assim, é muito legal. Parabéns pelo filme, eu gostei muito, assim. Então vamos lá. Qual que é a história do filme? Tanto a história do filme em si, o que é o Don Quixote, mas também como que começou essa ideia, como que foi esse início? Eu vou só pontuar uma coisa que você falou do Sancho, né? Assim, uma coisa bacana, já que a gente tem tempo de falar, né? Então eu vou fazer. Você falou, eu falei, acho tão importante falar sobre isso, né? Sobre a questão da síndrome de Down e do quanto é importante a gente estar no convívio com a pessoa com síndrome de Down. O Sancho, que você apontou, que é o João Simões, ele é um cara muito especial mesmo. Assim, é um cara muito especial porque, além dele ser um ator muito talentoso, muito sensível, um cara que tem recursos de ator que são muito importantes, assim, né, para qualquer ator. Então, ele tem uma excelente memória, ele tem um excelente entendimento do texto, um excelente entendimento da gênese do seu personagem, das motivações do seu personagem e tal. E uma excelente dicção, né? Ele tem uma coisa com o texto muito boa e tal. O João é um cara muito focado, sabe? E ele não é focado no trabalho, ele é focado na vida, sabe? Assim, então, quando você está conversando com o João, e isso é uma coisa que encanta, ele sempre faz questão de olhar para você, sabe? Ele fica aqui olhando no seu olho, assim, ele não tem assim, tô conversando com você e pensando na morte da bezerra, como a gente faz normalmente hoje em dia, né? Assim, onde está todo mundo tão desfocado. Essa é uma característica do João que todos eles têm, em maior ou menor medida, assim, mas que ensina um pouco sobre essa nova postura diante do mundo, sabe? Que eu acho que é importante, assim, é uma boa contribuição deles, assim. A gente tem que entender que a gente está num mundo muito múltiplo, onde tem milhares de referências, milhares de coisas que te chamam a atenção, e aí vem uma pessoa com síndrome de Down para te ensinar a focar, sabe? Assim, estou focado aqui hoje, estou aqui neste podcast. A coisa mais importante para mim é te responder da melhor maneira possível essas perguntas, viver esse momento, conseguir passar o que o filme tá querendo dizer, e não ficar aqui conversando com você preocupado porque tem outras 15 mil coisas que estão acontecendo no paralelo e tal. E acho que é isso, assim, essa mensagem que os Downs... Tem várias mensagens que os Downs estão trazendo nesse filme, a gente vai falar durante esse papo, mas uma das mensagens é essa, sabe? Assim, você ser focado, você estar inteiro na experiência, assim. Eu acho que todos eles são muito íntegros, no sentido de serem inteiros, assim, eles estão presentes, e essa presença que traduz esse carisma. Pô, eles são carismáticos. O que é o carisma? O carisma é você estar presente. É você estar presente e você estar seguro, né? Ter essa segurança. Então, e para conseguir essa segurança, eles trabalharam muito para estar lá. Eles se dedicaram muito a esse trabalho. E se dedicaram muito a esse trabalho porque eles são essencialmente apaixonados pela arte, são apaixonados pela interpretação e apaixonados uns pelos outros, pela convivência, pelo encontro, pelos amigos, sabe? Tá junto, de estar olhando no olho, de estar abraçando, de estar compartilhando, de estar celebrando. A gente estava lá no dia da estreia e eles estavam felizes, celebrando, comemorando, se abraçando. E aí eu falei, olha, Pet, até isso a gente tem que aprender com eles. A gente tem que aprender a celebrar. A gente tem que aprender a comemorar, assim, sabe? Porque hoje em dia as comemorações são meio low profile, você quer fazer um style, né? Por isso que eu falo assim, eu tô felicíssimo, eu tô maravilhado com o filme. Aprendi com eles a externar o meu maravilhamento, assim. Eu preciso dizer que eu estou maravilhado. Eu quero dizer que eu tô maravilhado com essa experiência toda, porque eu me sinto um privilegiado de ter realizado esse filme.
E tá provocando esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, e tá aqui com você, por exemplo, falando sobre o trabalho, pra mim é um baita de um privilégio. E você sabe que isso que você falou deles falarem muito claro, que eles estão muito felizes, estão muito... Eu percebi isso no filme mesmo, em algumas cenas, que, por exemplo, quando o Sancho Panza tá triste porque o Don Quixote foi embora. Ele fala muito claro, eu tô muito triste porque eu tô sem o meu amigo. Tipo, eu fico imaginando, talvez... como eu falaria isso, eu tentaria dar uma floreada. Eu tô com saudade de algo, sabe? Assim, ele deixa muito claro. Também o Diogo, né? O ator, no começo ali, quando ele fala que tá com saudade do amor dele, as coisas são muito claras, as mensagens, assim. Sim. E isso me fez me aproximar deles um pouco, sabe? Assim, entender mesmo ali o que tá rolando com ele. E assim, acho que uma coisa que o filme passou muito pra mim, pelo menos, foi a sensação de que o que tá rolando no filme com os personagens também rola com eles como atores, assim. O final do grupo se unindo ali. Sim. Eu falei o final, spoiler aqui, mas... Pode dar. Não tem problema. Acho que o livro já tá... Mas o final dos atores se unindo ali, parece que são os personagens que estão se unindo, mas também são as pessoas ali, né? São, cara, e ao mesmo tempo tem uma coisa linda, assim, você pode falar isso, as pessoas podem falar assim, tudo bem, então você fez um psicodrama com eles, né, você fez o João chorar de verdade, você chegou pro João e falou, imagina que, sei lá, teu melhor amigo foi embora e você tá deprimido, né, e tal, e não é isso, em nenhum momento é isso. Eles estão interpretando. Eles nunca perderam a consciência de que eles estão representando um personagem ali. Eu acho isso muito forte, acho isso muito importante. Porque a gente já teve no cinema nacional muitos filmes onde pessoas com síndrome de Down interpretaram pessoas com síndrome de Down. É o caso dos Colegas, que é um puta filme bacana e tal, não sei o quê, mas são 3 pessoas com síndrome de Down que fugiram do instituto, eles são Downs ali, vivendo aquelas aventuras, né? Tem o Oitavo Dia também, que é a história de um cara com síndrome de Down também, que tem uma aventura ali com outro rapaz e tal, e o cara ganhou, inclusive, o prêmio de melhor ator lá no Festival de Cannes. Mas são atores com Down interpretando pessoas que têm Down. E no nosso filme são atores com Down interpretando pessoas que não têm Down. Né? Então eu acho que isso redimensiona o trabalho de intérprete dos caras, assim. Eles estão realmente interpretando, eles estão realmente ali conscientes de que aquilo ali é um jogo, de que aquilo ali é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que é levada a sério. Eles estão instrumentalizados para levar aquela brincadeira a sério, e esse é o segredo do teatro, esse é o segredo da interpretação. É você saber que tudo aquilo é de mentira e ao mesmo tempo fazer com toda a verdade. E é por isso que você fica maravilhado quando você vai no teatro e se envolve com uma peça, entendeu? Porque você fala, eu sei que é mentira. Às vezes você conhece o ator, às vezes é o teu amigo, entendeu? E aí você fala, cara, eu fui assistir uma peça, e cara, eu me envolvi, entrei na história, me emocionei, era tudo de mentira e eu acabei acreditando na verdade daquela história, entendeu? Esse jogo tá muito claro pra eles. E é um mérito de intérprete. Quando eu falo que eles são grandes atores, eu falo por causa disso. E aí, a mensagem inclusiva, ela se fecha, porque... Quando você vê 24 atores com síndrome de Down trabalhando com esse talento, com essa integridade, com essa entrega, você fala, por que eu não vou contratar uma pessoa com síndrome de Down para trabalhar aqui na minha produtora? Por que eu não vou contratar uma pessoa com síndrome de Down para trabalhar no meu consultório, no meu restaurante, entendeu? Porque eles têm essa capacidade, eles têm essa responsabilidade, eles têm essa entrega. Agora, o movimento da inclusão, ele é um movimento que tem que envolver todo mundo. Você não pode simplesmente jogar o cara lá e falar, faz aí, entendeu? Eles são diferentes, eles têm outro ritmo, eles têm outra personalidade, eles têm outra maneira de encarar o mundo. Então, você precisa instrumentalizar o seu entorno, você precisa mudar o entorno. Só que a sacada, Marcelo, é que quando você muda o entorno, todo mundo melhora. Todo mundo melhora, porque você tem que proporcionar um ambiente mais harmonioso, um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais focado, entendeu? E é isso que a gente tá precisando. E como é exatamente isso. Quanto tempo durou as gravações? Foram em Tiradentes, né, as gravações? Foi em Tiradentes, foram 17 diárias. 17 diárias. Mas não foram só em Tiradentes. A gente fez metade em Tiradentes, depois fizemos metade em Itu, porque a gente conseguiu uma locação bacana. Então a casa do Dom Alonso Quijana, por exemplo, é em Itu. E tivemos essa diária lá no SESI. Mas no total 17, para fazer um filme de quase 2 horas, ou seja, é pouquíssimo tempo. 17 diárias Isso é pouco, eu não tenho noção. É pouco pra qualquer filme, assim. Um filme geralmente tem... Um filme de baixo orçamento com poucas diárias geralmente tem 20, 21 diárias, entendeu? Então a gente já tava fazendo com muito pouco tempo, assim. Isso que você falou de melhorar o entorno, né? Eu acho que foi uma coisa que foi muito legal ver isso, assim, porque a equipe inteira, quando acabou o set, todo mundo tava, né, a gente meio que fez um encerramento ali, tava todo mundo chorando, todo mundo se abraçando, que nem os atores também na cena final ali, tava todo mundo saindo de lá falando, foi o melhor set que eu já fiz na minha vida. Então mas assim, foi um set perrengue, tinha pouco tempo, a gente tinha questões de orçamento, né, várias dificuldades técnicas assim, mas mesmo assim tava todo mundo acordando todo dia ali com garra pra fazer dar certo, porque todo mundo tava com esse sonho compartilhado, Qual assim. que é o tamanho da equipe? Quantas pessoas você acha? Acho que no set, assim, devia ter umas
umas 20 pessoas, né? Que foram pra por gente aí. pra Itu, Tiradentes, assim. Tá. Isso durante as filmagens, né? Durante as Depois, filmagens. E os né? atores são quantos? 24. 24. Como que foi coordenar essas viagens, né? Que vocês iam para Tiradentes com todos esses atores, todas essas Foi pessoas? uma aventura quixotesca desde o começo, né? Assim, eu acho que é Don Quixote, no filme e é Don Quixote na postura que a gente teve desde o começo, porque a gente realmente confiou nesse sonho, a gente comprou esse sonho, mas sabendo que a gente ia ter muitos desafios, né? A serem cumpridos. A começar do fato de que é um filme que, apesar de ser patrocinado pelo SESI, é um filme de baixo orçamento. A gente não teve, assim... O dinheiro veio do SESI, então, O dinheiro veio do SESI, o dinheiro veio do Não, SESI. e só um parênteses, isso foi uma coisa que a gente discutiu no começo também. Don Quixote, a história de Don Quixote é notória por ser quase impossível de adaptar para o cinema, assim. Então, o Terry Gilliam tentou adaptar Don Quixote por 30 anos, não conseguiu. Teve várias adaptações de Don Quixote que deram errado. Então, além de tudo isso que a gente tá falando, é Don Quixote, né? Então, já tinha essa aura, né? De, É pô, um desafio gigante, assim, Don Don Quixote. Quixote é um desafio por si só, assim. Já é difícil fazer Don Quixote. Porque o Don Quixote, ele propõe um desafio na sua premissa, assim. O protagonista é um cara que enlouqueceu. E aí, como é que você retrata essa loucura do Don Quixote? Você retrata a loucura do Don Quixote através dos olhos do protagonista ou através dos olhos de quem tá no entorno do protagonista? Colocando a loucura pro público ou não colocando? Exato, essa é uma opção que você tem que ter. Essa é uma opção que você tem que ter de cara, assim. E acho que eu tenho a sensação de que os cineastas acabam se perdendo nisso, assim, porque toda a cena de Don Quixote que eu assisto, por exemplo, a cena do combate aos moinhos, o cineasta sempre tem a Vira o tentação- gigante, né? o moinho vira o gigante. Então você olha assim, a câmera fecha no Don Quixote, ele fala, meu Deus, é um gigante. Aí você vê o moinho, e aí o moinho, pum, se transforma, e o Terry Gilliam, porra, contou com o arsenal tecnológico hollywoodiano, fez um puta gigante, sensacional, né, e tal. E aí você fala, mas peraí, então quem tá vendo é Don Quixote, mas quando o Sancho vê, então ele vê o moinho, então isso rola uma confusão ali, sabe? Assim, é uma confusão pro cineasta, mas é uma confusão pro espectador, é uma confusão de linguagem e tal. Você tem que fazer opções ali. A gente não teve esse problema, porque a gente sabia que não ia ter recurso pra fazer tecnologia nem efeito Simplificou, né? especial. A limitação já Mas ditou. eu acho que aí a gente dialogou com uma singeleza que a pessoa com síndrome de Down tá propondo, entendeu? Eles conseguem realmente imaginar coisas grandiosas dentro de coisas muito simples, né? Então, assim, durante todo esse período que eu trabalhei, fiz teatro com eles e tal, é isso, eu nunca fiz cenários. Todas as peças nossas nunca tiveram cenários, ou os cenários eram muito simples, assim, sabe? Teve uma peça que eu fiz um cenário com retalhos, aí outra peça eu peguei quadros que eles mesmos pintaram e colocaram lá. Eu nunca precisei de cenário para eles construírem o invisível aos olhos da plateia. Tá. Porque eles olham aquilo e falam, nossa, eu tô no castelo. E aí a própria interpretação deles dá isso. E eu falei, então essa é a chave pra gente fazer o nosso Don Quixote. A gente vai trabalhar o ponto de vista do Don Quixote, mas a gente vai ver que não existe efeito especial. A gente trabalhou um conceito de POV mágico, sabe? De ponto de vista mágico. Então, assim, é a realidade e a realidade impregnada de alguns elementos. Então, é uma luz que tá meio dissonante, é uma fumaça que entra, é uma lente que o Patrick coloca, que deixa ali uma coisa meio embaçada. Você vê que toda vez que o Don Quixote, quando o Don Quixote olha a Dulcinea e fala, é a minha princesa, a gente não vê uma princesa com a coroa, né? O Terry Gilliam botou, né? Ele criou lá a princesa, botou lá numa torre e tal. Ela fala, é a minha princesa. A gente vê que não é uma princesa, a gente vê que é uma faxineira, ela tá lá, só que tem um entorno mágico, a luz tá meio desfocada, tem uma fumacinha, e você fala, bom, ele tá vendo ela como uma princesa, entendeu? Então é através dos olhos de um down que você tá vendo essa loucura do Don Quixote. E aí, isso na verdade remete a uma outra coisa que é fundamental e que nos orientou no processo de confecção, não só do filme, mas do roteiro a princípio. A gente, desde o começo eu falei, não será o Don Quixote, será o Don Quixote. O fato de ser Don Quixote me permitiu muitas liberdades. A primeira liberdade foi a liberdade de poder me apropriar das contribuições criativas do próprio elenco. Então, eu queria saber, até Exato. que ponto os atores entram nesse processo de criação do filme, assim? Então, é tão fascinante, né? É muito fascinante essa história, eu vou contar. É que na verdade é isso, é um filme que nasceu de uma peça. E essa peça nasceu de um processo que começou há 25 anos. Então, eu sempre pego clássicos da dramaturgia e eu não monto literalmente esses clássicos. Eu pego a estrutura dos clássicos, eles se apropriam dessa estrutura. Eu falo, olha, essa cena acontece isso, eles se encontram na rua, eles têm uma briga, eles saem magoados, mas depois eles fazem as pazes, né? Isso é uma estrutura da cena.
E aí eu leio o original, eles ficam lá impregnados do universo da peça, mas depois eu boto os caras pra improvisar, eu boto eles pra criar. E eles criam com muita facilidade, eles criam com muita vontade, eles criam com muito humor, sabe? Assim, eles gostam de criar. Eles gostam... improvisam. Eles improvisam de verdade, dentro do processo de criação das peças, né? E eu fico tomando nota ali, né? Eu fico tomando nota ali das principais piadas, das coisas que eu acho mais bacanas. E às vezes eu nem pego, eu nem anoto uma coisa que eles fizeram, mas o que eles fizeram me inspira a fazer uma outra coisa, né? E isso determina uma dramaturgia que é escrita especialmente para eles. Eu fiz isso com todas as peças e fiz também com o Don Quixote, quando a gente montou essa peça em 2019. Eu fiz todo o processo, eu peguei os livros, li muitos trechos, não li inteiro, porque o livro é imenso, mas li trechos para eles do original, pegamos uma adaptação, pegamos O Homem de la Mancha, do Dale Wasserman e tal, pegamos aquela estrutura e eles ficaram improvisando, ficaram criando, ficaram propondo, e aí tem no filme um monte de personagens novos justamente por causa disso. Mas aí a gente criou esse espetáculo, a gente chegou a estrear, fazer uma pré-estreia desse espetáculo lá no final de 2019 e tínhamos o plano de fazer uma excursão pelo SESI, estrear pelo SESI e excursionar como a gente já tinha feito com as peças anteriores. Quando veio a pandemia, tudo isso foi interrompido. E aí eu falei, bom, e aí, o que a gente vai fazer? Ficamos ali naqueles 2 meses sem saber como é que a gente ia conduzir o trabalho e tal, e eu fui para as aulas online, eu fui para os encontros online como todo mundo naquele momento. E aí, Marcelo, eu tava muito receoso, que eu falei, cara, esses caras são os caras do encontro, né? Do olho no olho, eles gostam de se abraçar, como é que eles vão lidar com a experiência online? E aí eles me ensinaram de novo, né? Eu nunca tinha dado aulas online, a não ser antes de dar aula para esses atores com síndrome de Down. Nunca tinha feito um encontro online. Quando eu fiz o encontro online com eles, eu falei, cara, o ensino online é possível. Desde que você tenha uma postura construtiva diante do fato de você estar ali online. Todo mundo percebeu isso durante a pandemia, né? Era o que a gente tinha os encontros online. Se você falava, ai, que merda, esse computador... E pro teatro é difícil ainda isso, caramba. né? Mas aí eu comecei... Eles entravam na experiência, eles estavam lá na sala deles, às vezes eles chegavam no ensaio com a roupa, com o figurino, entendeu? E se preparavam. Aí, às vezes eu abria a câmera, já tinha um cara aqui já aquecendo, sabe? Na sala dele, já se preparando para aquilo lá. E aí quando eu os vi fazendo Don Quixote nas telinhas, eu falei, tem que fazer um filme. Eu já queria fazer filme, né? Eu já tava assim, você me anunciou como esse cara múltiplo, é verdade, eu sou mesmo, assim. Então, eu como dramaturgo, eu sempre escrevi adaptações das minhas peças pro cinema. Tá. Elas vão pro teatro e eu falo, pô, tem que virar cinema isso aí. Eu escrevo adaptações, tanto que o nosso segundo filme é uma peça minha e tal, eu sempre faço. E aí eu percebi ali no final de 2019 que eu tinha que estudar cinema, porque se eu fosse só o roteirista dos meus filmes, eu ia ter muito mais dificuldade de realizá-los, porque eu teria que ter um parceiro na direção que comprasse. Que comprasse. E no cinema é isso, o diretor é o cara que vai lá, que fica na produtora. Acabamos de ter uma reunião super longa lá na Spray hoje para falar do nosso segundo longa. E é preciso... já tá encaminhado no segundo longa. Já tá encaminhado, mas assim, é preciso que o diretor fale, gente, vamos fazer uma reunião. Gente, vocês foram falar com os caras, eu tô com um projeto aqui debaixo do braço, vamos pesquisar, vamos ver e tal. O diretor é o cara que incendeia a relação, né? Então eu fui estudar cinema. E aí, quando eu os vi na telinha, tava estudando cinema, e aí eu falei, pô, não consigo fazer teatro, porque essa relação palco-plateia, eu não sei quando vai poder se estabelecer. Falei, tá na hora de fazer um filme com eles. Tá. E aí tudo se juntou. Tudo se juntou, porque eu queria fazer um filme em Tiradentes, por exemplo. Eu nem sabia que filme era esse. Eu só sei que toda vez que eu ia pra Tiradentes tem que ter um filme aqui. Mas depois não pode ser um filme banal, de época, Tiradentes, Os Inconfidentes. Não, tem que ser um outro filme. Esse cenário é maravilhoso. Eu falei, cara, vai ser o Don Quixote de Tiradentes. Tem o Don Quixote de La Mancha e a gente vai usar Tiradentes como cenário para esse filme. E aí as coisas foram encaixando e o último encaixe foi justamente a parceria com o SESI, que já era um parceiro do grupo teatral. E eu cheguei pros caras e falei, eu quero fazer um filme com eles. E o SESI falou, claro, a gente adora o grupo. A gente adora esses atores. E aí, nesse sentido, eu tive a honra de ser o diretor do meu primeiro longa, porque eu tenho um elenco muito especial. Né? Eles não teriam entregue para mim... Eles já estavam lá com você há muito tempo, então. Eles estavam comigo há muito tempo, o SESI conhecia o trabalho, conhecia o grupo, me conhecia e cacifou essa experiência, entendeu? E foi assim que surgiu. E o filme, ele é um filme, obviamente, mas ele tem também muitos... características do teatro, né? O sol, por exemplo, é um sol de papelão, tem uns animais de papelão. Isso talvez... Eu não sei de quem foi a ideia disso, mas acho que talvez um trabalho em parceria ali. Como que foi pensar no filme com esses elementos do teatro também? Pelo fato do filme ter nascido de uma peça, esses elementos teatrais já estavam impregnados ali na hora que fui confeccionar o roteiro. Mas eu cheguei à conclusão, como roteirista, que eu precisava estabelecer um diálogo com o momento pandêmico. Para mim era muito importante ter esse diálogo. E estava muito forte aquela situação para mim. Estava muito forte aquela situação daqueles caras que amam o teatro e que se amam e amam os seus amigos estarem privados da convivência
com a sua arte e a convivência com seus amigos, né? E aí eu falei, então o roteiro vai ter que dialogar com o momento pandêmico. E eu pensei nisso, assim, vamos partir da vida real, vamos partir do que está acontecendo. Tem um cara que é apaixonado pelo teatro, que é o Diogo, ele se viu privado de fazer a sua estreia, de fato aconteceu, e ele tá exilado na casa da tia. E o Diogo, de fato, estava exilado na casa de uma tia, não em Tiradentes, mas lá em Poços de Caldas. E aí, como é que ele passava? Os dias dele eram muito parecidos, eram muito iguais, como os dias de todo mundo daquela época pandêmica, e aí ele ficava lendo o seu roteiro. Ele chegava pra mim e falava, Léo, eu fiquei lendo o roteiro, eu fiquei decorando minha parte. E isso durante... Eu até falava pra ele, calma, Diogo, não precisa decorar tanto, mas ao mesmo tempo eu sentia que aquilo era o que preenchia ele. A perspectiva da volta, a perspectiva do reencontro, a perspectiva de voltar a fazer aquilo que ele amava, era o que estava sustentando ele naquele momento de profunda crise, de profunda solidão, de profunda melancolia, né? A perspectiva do que poderia ser. Eu falei, então, esse filme vai acontecer na cabeça de um ator. Ele vai decorar o seu texto, e na medida que ele vai decorando o teu texto, ele vai imaginar o que seria fazer a peça que ele ama no lugar onde ele está. Por coincidência, o lugar onde ele está é um lugar lindo. Então a peça acontece na cabeça dele e acontece em Tiradentes, que é onde ele está justamente. E aí é natural que os elementos teatrais acabem entrando nisso aí, porque como tá na cabeça dele, e ele tem o cenário na cabeça dele, ele tem os elementos cenográficos na cabeça dele, esses elementos invadem a narrativa. Entendi. É a cabeça dele pensando, É né? a cabeça dele pensando. Então, quando eles estão aqui... E tem umas coisas casuais, né? Tem umas casualidades, assim, que são aquilo que o Orson Welles fala dos incidentes divinos, né? Assim, uma das minhas cenas preferidas, que o Patrick fotografou lindamente, assim, é a cena que eles estão andando pelo campo e eles veem um sol de papelão, eles passam por esse sol de papelão. Essa cena não estava no roteiro, a gente nunca tinha pensado nessa cena. Mas a gente Nem o sol, né? O sol, a gente construiu o sol durante o set, assim. Durante o set, porque esse sol foi construído pra gente fazer uma outra cena que nem entrou no filme. A gente ia fazer uma cena numa viela, uma dança e tal. E aí eu pedi, constrói um sol, deixa um sol pendurado aí e tal. Ia ser uma lua, na real, né? Ia ser uma lua. Ia Tem ser a lua uma também, lua. né? Tem uma lua. Tem. E a gente ia botar esse sol na janela do Sancho, a gente tinha reservado esse sol para um outro momento, e aí ele pendurou. Aí o seu Roberto, que tava lá organizando ali a estrutura, ele fez aquela estrutura que parece uma girafa, né? Parece um monstro. O suporte ali, né? O suporte, ele construiu isso no saguão da pousada, ele tava no quintal da pousada, ele construiu. Quando eu vi aquilo, eu falei, Patrick... Ele fez um negócio lindo, era só pra ele fazer um suporte pra segurar uma lua, não ia aparecer. Mas a gente chegou lá, era enorme, tava lindo, a gente falou, vamos botar isso no filme. Aí a gente inventou a cena. E vamos botar naquele campo lá de Itu, nem em Tiradentes, porque tem um campo lá de Itu, vamos botar lá, eles vão cruzar por esse negócio, a gente nem explica o que é. Eles simplesmente vão cruzar isso aí, e é um elemento teatral no meio daquela imensidão, e pra mim é uma das cenas mais bonitas do filme. E eles nem olham, né, assim, não é que eles veem, uau, o sol, eles só Aham, passam como se fosse normal. Eles passam, faz parte do cotidiano deles, faz parte da vida deles, eles não estão nem aí, é como se fosse o sol de verdade, entendeu? Eles não param, olha que sol, entendeu? Vamos lá, eles partilham. Não, e o sol, eu não sei se deu pra perceber, mas no plano final ali, quando a câmera, né, vai em volta e mostra ele segurando a mão, o sol tá ali, né, todos os elementos voltam no teatro, então é meio um... Os elementos teatrais aparecem, ali aparecem com a equipe, eles passam lá, segurando a galinha e tal. E aí eu acho que tem que reconhecer mesmo o trabalho. Eu acho que assim, o filme, uma produção audiovisual é essa produção coletiva, eu entendi isso. Apesar de ser o meu primeiro filme, eu tive sempre muita consciência disso. E eu entendi que eu era ali o comandante da locomotiva, mas com muitos vagões atrás. Eu acho que nenhum vagão descarrilhou. Nenhum vagão descarrilhou. E aí a gente teve um trabalho que eu acho que... Ele foi bem? O Patrick foi bem? Porra, não, é Patrick ou Patrick? Patrick, pode ser Patrick. Eu chamo de Patrick, que eu acho mais chique, assim. O Patrick é um capítulo à parte, eu vou falar do Patrick daqui a pouco, mas a gente teve um trabalho de direção de arte primoroso da Bruna Veras e do Diego Dac. Eu acho que eles tiveram, assim, um entendimento... E os dois se complementando, porque a Bruna veio do audiovisual e o Diego veio do teatro. Aí eu falei, essa dupla vai funcionar, porque cada um vai dar a sua contribuição, o Diego vai vir com os elementos teatrais, a Bruna com os elementos audiovisuais, e construíram ali. A gente teve um entendimento muito bom, muito fácil. Eles entenderam de cara a proposta e a gente conseguiu construir isso, né? Em relação ao Patrick, cara, é preciso dizer o seguinte: o Patrick, ele foi meu aluno. Eu acho que isso uma coisa importante de dizer, assim. Ele foi meu professor de teatro. Teatro? Na escola. Na escola? Na escola. Eu fui o professor do Patrick lá na Rudolf Steiner. Isso há uns 10 anos atrás. E esse filme é um filme onde... Não, 10 anos não, calma, Léo. Não é tudo isso? Não, acho que faz 7. Enfim. Sabe quantos anos? 2015, tô com 25 agora. 25. Faz uns 7. Então, mas enfim, ele foi meu aluno, assim, e eu acho que isso, na verdade, é só
mais um dos elementos que comprovam esse diálogo que esse filme tem do artístico com o pedagógico, assim, né? Então, assim, ele é um filme que tem uma característica muito mágica, muito única, porque ele é um filme muito artístico, mas que nasceu de premissas pedagógicas, né? E essas premissas pedagógicas humanizam o filme, né? Então, eu sempre tive a consciência de que eu tinha 24 atores com síndrome de Down e eu tinha que abarcar todos no filme, cada um com as suas características. Você apontou o João, que realmente é um talento, mas cada um deles tem um talento específico, cada um deles tem uma característica. Um fala melhor, outro E tem facilidades com coisas diferentes também, facilidades com coisas diferentes, um dança bem, o outro tem um trabalho corporal, então cada um tem ali o seu leque de especialidades e o filme contempla todos. Quando a gente estava discutindo isso no trabalho de pré-produção, a gente tinha conversas ali com a produtora falando, mas precisa mesmo dessa cena? Eu falei, precisa, porque senão esse cara não vai ter papel. Ah, mas não dá pra tirar esse papel? Eu falei, não dá. Como é que eu vou tirar? Esse cara tem que estar no filme. Esse cara tem que estar no filme, é uma premissa pedagógica. Só que a premissa pedagógica valoriza o artístico. Quando você vê o filme, vê 24 fazendo coisas com essa integridade, você fala, que leque maravilhoso. Então é uma premissa pedagógica que contribui para o artístico. E a minha premissa pedagógica fez eu ter essa parceria artística com o Patrick, porque eu comecei sendo o professor dele, mas agora eu aprendo com o Patrick, entendeu? E a gente teve uma coisa que antecedeu a realização do filme, que foi assim, quando veio a pandemia, eu continuei dirigindo lá na Rudolf Steiner, eu continuei fazendo as peças lá. A pandemia impediu que eu dirigisse as peças com meus alunos, e aí eu chamei o Patrick, porque ele já trabalhava com cinema. Uma aluna falou, tem um cara que é um ex-aluno, foi seu aluno, que tá fazendo cinema. Eu chamei o Patrick e falei assim, cara, a gente vai ter que fazer filmes aqui, porque não dá dando pra fazer teatro. E eu fiz 2 filmes com o Patrick antes de fazer o Don Quixote. A gente fez uma versão... Filmes na escola, isso. Na escola. A gente fez o Liberdade e eu fiz o Romeu e Julieta. Então, o Don Quixote é o nosso terceiro filme. E ali a gente percebeu que a gente tinha um entendimento artístico. Eu chamei o Patrick falando, esse cara vai me dar uma força. Depois eu comecei a falar, cara, eu tenho uma sintonia com esse cara. Eu tenho entendimento com esse cara. Eu tenho uma confiança nesse cara tremenda, assim. E quem faz cinema sabe que se você não tem um diretor de fotografia que seja o seu parceiro ou o cara que vai fazer o filme com você, você não realiza o filme. O que faz o diretor de fotografia? Agora você fala. Eu tô falando pra caralho. Fala você. Não, mas é bom. Cara, eu acho que as coisas são muito simbióticas, assim, né? Entre direção, fotografia, arte também. Acho que é uma conversa muito conjunta, assim. Mas o nosso processo, especificamente no Don Quixote, foi muito legal porque foi muito colaborativo. E aqui eu agradeço, assim, o Léo, porque eu acho que o Léo, ele tem uma capacidade de confiar na sua equipe, sabe? Não é todo diretor que confia, que também que permite, né, espaço para criação, assim. Então, tem diretores, por exemplo, que chegam ali com o roteiro e falam assim, vai ser esse plano, assim, assado, vai filmar assim, não quero nem saber, sabe? Mas o Léo chegou e falou, Pat, vamos sentar junto, vamos pensar o filme visualmente. Então, a gente ficou, tipo, 1 mês, né? Eu ia lá todo dia, 7 da manhã pra sua casa, né? Por 1 mês ali, todo dia, assim. A gente imprimiu o roteiro e a gente lia a cena juntos e ia decupando, né? A gente decupou o filme inteiro, colocamos ali num documento, a gente pesquisava referências de filmes e tal. Então foi muito colaborativo, assim. E claro, no set as coisas mudavam, né? Então às vezes a gente chegava lá, a decupagem que a gente tinha feito não ia funcionar tanto, e a gente criava na hora, assim. E às vezes o Léo... Decupagem é o quê? Decupagem é basicamente a lista de planos, assim. Basicamente os planos que você vai filmar, assim. Planos, então, tipo... Onde a câmera vai ficar, né? Onde a câmera vai ficar, o enquadramento. Se a gente fosse decupar essa cena aqui, seria assim, vai ter uma câmera ali, pegar um geral, pegar nós 3, depois vai ter uma câmera aqui em você, uma câmera aqui no pé, uma câmera em mim e tal. E aí, se eu quiser dar uma pirada, eu vou botar a câmera no teto, porque eu quero fazer uma coisa subjetiva. Então, a decupagem era isso, Don Quixote entra num plano aberto ali pela porta, daí vai ter um close dele, daí vai ter um contraplano close no Sancho. Tipo, a gente ia escrevendo e a gente até desenhava no roteiro e tal. Isso tudo antes de começar a filmar, é muito louco ter Não, isso na muito cabeça. antes, meses antes, né? Foram 3 meses antes. O filme assim. começa muito antes das filmagens, né? Muito antes. Não, mas a gente chegou no set, o Truffaut tem uma frase muito boa, né? Que ele diz que o filme ele é feito na pré, na verdade. O filme é feito no papel. A filmagem é só pra você captar o que você já pensou. Então, a gente já tinha o filme na cabeça, né? Mas, claro, tem também a frase do Orson Welles que já falou, que são os acidentes divinos. Então, você pode até planejar tudo, mas às vezes bate uma luz, às vezes o ator vai pro lugar, entre aspas, errado, e você fala, nossa,
na real, tá melhor aí, sabe? Fica aí, assim. Então, foi muito legal, assim. E quando você pensa no filme, você já sabia que ia ser em Tiradentes, você já começa a pensar os lugares, as locações lá. Sim. Então, a gente, né... Fez uma visita lá. Tem todo um trabalho de pré-produção. Então, a gente fez, né, essa decupagem, essa lista de planos. Daí, a gente meio que elencou, né, os lugares que a gente precisava. Por exemplo, precisa de uma estrada, precisa de uma montanha, precisa de um laguinho, precisa de um casarão. Daí, a gente contratou, né, um produtor local ali de Tiradentes que conhecia bem, assim, as casas, os lugares, as pessoas. E a gente ficou 2 dias, né, em Tiradentes ali numa visita, né? Quando chega nesse ponto, cara, aí é pura felicidade. Imagina você tá em Tiradentes, né, vendo aquelas locações maravilhosas, aqueles lugares lindos, e aí ficava, eu quero uma coisa mais bonita do que essa, vamos lá. Vamos. E a gente ficou passeando, a gente ficou, realmente, era um trabalho mesmo, a gente documentou tudo, mas eu acho que o filme... dentre todos os seus acertos ali, tem um acerto de escolha de locações, assim. Eu acho que ele tem lugares lindos, a gente descobriu lugares lindos. E lugares, eu tava lugares que não são turísticos, que não são turísticos, assim. Tem o aspecto turístico, né? Tem lugares que você fala, conheço esse mirante, conheço essa igreja, conheço... Tem espaço para isso. Mas também é um exercício de redescoberta de Tiradentes, de redescoberta daquela região, a partir dessa pesquisa que a gente fez, assim, buscando fazer o filme dialogar com esse universo mágico do Don Quixote, assim, né? Então a gente foi lá para olhar com olhares de Don Quixote, assim, falar quais são os lugares lindos, quais são os lugares lindos, porque o filme, na verdade, é uma grande celebração da vida, é uma celebração do encontro do homem com a natureza, né, com a possibilidade de você aquietar, de você ter um encontro. Tem uma música que fala, pô, é bom estar numa paisagem linda, tendo um papo cabeça, sabe, as pessoas esquecem da maravilha que era estar num lugar maravilhoso em boa companhia, sabe, assim, as pessoas reclamam porque elas estão chafurdadas em lugares horríveis com pessoas detestáveis, entendeu, e aí vem um filme como esse e fala, cara, se você estivesse num lugar lindo com uma pessoa que você gosta, certamente você não estaria deprimido, chateado, entendeu? Então é isso. É uma mensagem simples, mas... Pô... É simples, cara, mas a gente, cara, precisa ter síndrome de Down pra perceber isso. De vez em quando. Eu queria falar sobre um tema que vocês tratam no filme, que em um certo momento do filme, o Don Quixote, ele entra numa peça de teatro, e ele com o Sancho Panza ali, e a peça de teatro chama A Vida é um Sonho, A Vida é Sonho, né? E fala muito sobre liberdade, né? Sobre o príncipe que tá preso ali, e ele fica revoltado com o príncipe estando preso ali. Eu consegui ver ele revoltado, consegui entender um pouco o personagem, mas um pouco do ator também. O que vocês queriam com essa cena? E o que essa mensagem de liberdade, deles se sentirem presos, talvez, também pode se refletir até no próprio diretor? O que você sente com isso? Explica um pouco essa cena pra mim. Eu acho que essa tua leitura que você teve da cena é maravilhosa, assim, e eu acho que uma obra de arte tem que dar espaço para isso, sabe? Assim, tem que dar espaço para você assistir uma cena e falar que piração é essa, né? Que loucura é essa? Que reflexão é essa que isso me provocou? Eu tenho minhas motivações para colocar A Vida é Sonho, assim. A primeira delas é que, primeiro, eu sempre gostei muito desse texto do Calderón de la Barca. Segundo, porque eu montei essa peça com o grupo. Essa peça foi montada já há uns 15, 16 anos atrás. Aí, de novo, vem a premissa pedagógica, assim. Eu falo, cara, eu preciso contemplar o Daniel, por exemplo, que fez o Sergismundo naquela época, que fez brilhantemente, e queria revisitar esse personagem. Falei, então, eu vou dar esse presente pro Daniel. Ele vai fazer, ele é o Sergismundo, sabe assim? Você vai refazer esse personagem e você vai fazer esse personagem na companhia da sua noiva, porque eles são noivos, né? O Daniel e a Carol, e vocês vão dar um beijo em cena. E eu acho que tudo isso desencadeou uma alegria, uma vontade de fazer a cena, sabe? E é claro que existe uma simbologia por trás ali do texto, né? Do Calderón de la Barca, que dialoga diretamente com o universo do Cervantes, né? Assim, o Don Quixote é um sonhador, e aí ele vai assistir uma peça chamada A Vida é Sonho, que está propondo justamente essa confusão, essa discussão, o que é sonho, o que é realidade. Então é melhor viver no sonho se a sua realidade é opressiva, mas se você vive somente no sonho, você não transforma a realidade. Então você precisa usar o sonho como uma plataforma para você exercitar seu pensamento, exercitar a sua força e tomar alguma atitude, né? Então são essas discussões que a Vida Sonho está propondo, além do fato de que eu queria muito resgatar no nosso Don Quixote um elemento que tem no próprio Don Quixote, que é esse momento em que ele enxerga uma peça de teatro e percebe que aquela loucura ficcional é verdade, né? É verdadeira pra ele, entendeu? E essa magia do teatro, né? Essa magia do teatro, essa coisa encantadora, assim, que eu falei pra você antes, né? Você sabe que é mentira e ao mesmo tempo você identifica que é verdade. Mas isso, no nosso Don Quixote, desencadeia uma crise muito forte. Uma crise de identidade, né? Ele sai correndo, desesperado. Pergunta o que é real, né? Ele fala, quem sou eu? Eu não sei
sei mais o que é a vida, eu não sei mais o que é a realidade, eu não sei o que é teatro, quem sou eu? E eu vou te dizer, acho que essa é uma pergunta que muita gente se faz em muitos momentos da sua vida. É um tema universal, né? Isso que eu acho legal do filme, ele traz a liberdade, a identidade, são temas muito universais que qualquer pessoa vai se identificar. Eu acho que isso é muito legal. Eu ia fazer essa pergunta, eu tinha escrito essa pergunta primeiro assim, o que isso sobre liberdade diz para as pessoas com síndrome de Down? E aí eu comecei a pensar assim, na cena, e comecei a olhar quem sou eu, o que é real, o que é sonho, e comecei a pensar, não é só para síndrome de Down isso, não é pessoas com síndrome de Down. Eu também tenho essas questões, todo mundo tem essas questões, né? Então, é por isso que eu até fiz a pergunta assim, o que também representa para você, o que representa para vocês? Porque eu acho que isso é um grande acerto, assim, pelo que eu como leigo total do filme, né? É um acerto de, assim, não ser só sobre pessoas com síndrome de Down. Eles estão ali falando sobre a realidade deles, só que eles interpretam personagens que não têm síndrome de Down, e eu, que não tenho síndrome de Down, me identifiquei em muitos momentos ali, sabe? Isso Mas acho que esse é realmente um achado do filme, né? Assim, você tá falando sobre o homem de uma maneira ampla, você não tá falando sobre a síndrome de Down. A síndrome de Down sequer é citada no filme. Em nenhum momento eles falam, nossa, vocês precisam me respeitar, eu preciso ser incluído, sabe? Assim, não, isso cara, é preconceito, né? Não tem isso. Não, e o Cervantes, Shakespeare, os grandes clássicos, eu acho que as grandes obras de arte se propõem a explorar a natureza humana e esses temas que são universais, liberdade, identidade, tudo isso que a gente tá falando. E eu acho que isso é o que a gente falou no começo. Desde o início a gente falou, a gente vai fazer um filme, ponto. E é um filme que vai discutir questões universais que qualquer pessoa vai ver e vai se identificar, sabe? E o Don Quixote, ele não oferece uma saída, assim, né? Se você pegar o original do Cervantes, o Don Quixote morre no final, né? Ele perde aquela luta com o Cavaleiro da Lua Branca, fica muito mal, ele vai pra casa, ele recupera a sanidade, e ao recuperar a sanidade, ele morre. Então tem uma pista aí que o Cervantes dá, né? Assim, se você tá impregnado de realidade na sua vida, isso pode ser muito nocivo à sua saúde, né? Você ficar excessivamente realista, assim, é preciso flertar com o sonho, é preciso viver o sonho, é preciso até realizar o seu sonho, né? Tem uma frase do Daley Wasserman que é assim, o problema da vida não é você ver a vida como ela é você não ver a vida como ela pode ser. Isso é foda, isso aí tá no corte, né? Você precisa de uma pausa pra gente pensar. Exato, assim. Pega a minutagem aí, pega a minutagem. Mas de qualquer maneira é isso nem é uma frase do Cervantes, é uma frase do Daley Wasserman, que foi o cara que escreveu O Homem de La Mancha, mas de qualquer maneira que dialoga com esse universo do Don Quixote. Então, é isso, ele oferece essa pista, assim, você tem que ter a conexão com a realidade, mas você não pode perder a conexão com o seu sonho, com as suas vontades, com os seus desejos, com a sua necessidade de encontro, e com o olho no olho, e com esse abraço coletivo, né? Acho que o filme ele dá essa pista, esse filme é muito redentor no final, ainda mais nessa época, né? Eu falei, esse filme tem que terminar com um grande abraço. A história do Don Quixote tem que terminar com um grande abraço. Por isso que a gente tem aquela cena do abraço em câmera lenta. E a cena do abraço em câmera lenta se redimensiona num momento pós-pandêmico, onde eles não podiam se abraçar. Onde ninguém podia se abraçar. Então, quando eu fiz essa cena, a gente estava vivendo ainda a Covid, quer dizer, todos eles foram testados, todos eles foram, né? A gente se cercou de precauções, mas eu falei, tem que ter um grande abraço. Quando o Don Quixote fala, eu sou o Don Quixote de La Mancha, quando ele assume o sonho como um meio de vida, como ele assume, né? E todos eles falam assim, eu sou sua heroína, né? Eu sou o seu melhor amigo. Essa cena é muito linda, né? Muito. Assim, é muito linda, porque você fala, cara, o teu sonho fez acordar em mim a vontade de ser outra coisa, né? A própria Dulcinea, que menosprezou ele o filme inteiro, né? Exato, fala, eu sou o seu amor, né? Assim, então todo mundo quer viver o delírio do Don Quixote, porque o delírio dele é melhor do que a vida real. E aí, quando ele assume que ele vai viver o sonho, o Don Quixote tem aquele abraço, na verdade, esse abraço se redimensiona diante do fato de que tava todo mundo querendo se abraçar naquela época, e ainda hoje. Tá todo mundo querendo se abraçar. A gente apostou na volta, a gente apostou na vacina e a gente celebrou a vacina, porque depois da vacina a gente pôde voltar a se abraçar, voltar a se encontrar. Pros atores com síndrome de Down, a pandemia foi um momento muito difícil, assim, eles relatam algo em relação a isso? Eu acho que foi difícil pra todo mundo, inclusive pra eles, né? Talvez tenha sido muito difícil pra eles, mas eu não sei dimensionar se foi mais difícil pra eles do que foi difícil pra mim ou pra você, né? Acho que cada um teve o seu grau de drama, o seu grau de angústia. Eu, por exemplo, vivia a angústia de achar que eu não tinha mais serventia no mundo no mês de março. Eu falei, cara, é isso, eu sou um ator, eu sou um dramaturgo, eu faço teatro e não vai ter mais teatro. Eu sou um professor, um arte-educador e não vai ter mais encontro presencial. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu cheguei à conclusão de que
a única coisa a fazer era não deixar a peteca cair, porque eu tenho 2 filhos pequenos. E eu falei, eu como artista, eu como educador e eu como pai, eu não posso sucumbir à tristeza, eu não posso sucumbir à depressão, eu não posso deixar que esse movimento contamine os meus filhos. Então eu era um mensageiro da fé dentro da minha própria casa. Eu falava, gente, vamos lá, vai passar, vamos deixar tudo arrumado, vamos fazer um almoço delicioso, vamos isso nos primeiros dias, né? E aí depois, quando começou a vir essa coisa do online, a gente começou a entender que era possível alcançar. E aí quando a gente falou, não dá pra fazer teatro, mas vamos fazer um filme, eu chamei o Patrick e falei, vamos fazer um filme, cara. A gente bota uns negócios de acrílico entre a gente. A gente fez um Romeu e Julieta lá na escola, onde os atores ficavam a 3 metros um do outro. Mesmo? Eles não pegam na mão, o Romeu não pega na mão da Julieta, não tem beijo, não tem abraço, não tem nada. Porque eles não podiam se encostar. Mas era o possível ser feito naquele momento. Eu era um mensageiro da fé. E aí eu falei assim, eu vou ser um mensageiro da fé nessa pandemia, cara. Como artista, como educador, como pai. É claro que eu tive meus momentos de tristeza, de profunda agonia, de profunda depressão. Então assim, mas eu falei, não posso deixar a peteca cair. E quando eu vi os Downs ali, realmente entendendo que a aula online era aquilo que eles tinham e valorizando o copo meio cheio e não o copo vazio, eu falo, esses caras estão ensinando de novo. Eles estão ensinando que é importante você valorizar o que você tem e não o que você perde. E eu acho que esse é um filme que valoriza a potencialidade, não a deficiência. Eu acho que a beleza do filme tá em valorizar a potencialidade, entendeu? Ele não bota uma lupa na deficiência, muito embora a deficiência esteja lá, a limitação está lá. E eu não quis disfarçar isso, nem na montagem. Quando a Thaís Cortez, que foi a montadora, fez a primeira versão do primeiro corte, ela fez um corte mais frenético, mais rápido, para cortar as gaguejadas que eventualmente eles tinham, as locomoções mais lentas. E aí, conversando com o Patrick, a gente falou, cara, não, a gente tem que preservar a essência da pessoa com síndrome de Down. Vamos colocar o público no ritmo que esses caras estão propondo. Porque o ritmo que esses caras estão propondo é um bom ritmo. Tá vendo? Eu sou frenético, eu começo a falar muito rápido. E às vezes eu mesmo falo assim, calma, Léo, fala devagar, sossega. Porque ao sossegar isso acontece. Se eu estabeleço um silêncio e olho fundo no olho das pessoas, as pessoas vão prestar atenção no que eu tô falando. Às vezes eu desembesto a falar, para, Léo, não desembesta, aprende com o Down. Não desembeste a falar, entendeu? É importante entender esse ritmo novo, é importante você ter esse foco. Sabe uma coisa que eu reparei, e aí depois eu li a crítica na Folha, e eles falaram exatamente uma coisa que eu tinha reparado, que a entonação deles em algumas falas é muito diferente do que a gente espera que seja. Sim. Então a surpresa não parece uma surpresa que eu falaria, que eu teria. E isso, em primeiro momento, pode ser, nossa, que não parece real. Mas, pra mim, foi muito divertido ver isso. Assim, tem um momento que tá andando o Don Quixote e o Sancho Panza, e aí acho que aparece o Dom Casmurro ali, mais pro final. E aí o Sancho tá olhando assim, aí ele faz assim, assim, do nada, assim. E é muito bom, é muito engraçado, assim, é legal de assistir. É diferente, assim, sabe? Você tá meio assim... Imprevisível. Imprevisível, exato. É como se fosse, tipo, um crocante ali, um negócio que tá muito macio, sabe assim? Não, eu apontava isso pro Pet. Falei, Pet, repara como esse cara dá ênfase na palavra que a gente nunca imaginou que ele ia dar. Exatamente. Entendeu? Eles dão ênfase em palavras que você fala, como assim, por quê? Qualquer outro ator que fizesse isso, você falaria, que loucura é isso? Que cara... Mas... Como ele tem uma lógica na cabeça dele, como ele tem um raciocínio que tá ali por trás daquela construção, você compra aquilo. E é muito interessante de ver, porque é fora do padrão, é fora do comum, entendeu? E aí você entra nesse outro universo, é o universo do Don Quixote. É um outro universo. E estar num outro universo é uma coisa muito fascinante. Eu sinto isso em relação às pessoas que assistem o filme, assim. As pessoas se encantam pela interpretação deles, se encantam pelo fato de que a história tá chegando, que a história tá emocionando, mas elas se encantam com isso que você falou, assim. É um outro universo. A gente entrou num outro lugar, onde eu nunca estive e onde eu quero estar. Esse é o lance, assim, quero estar aqui, quero ficar com esses 24 nessas paisagens lindas, falando do Cervantes, falando poesia, eu quero estar, eu também quero estar. Às vezes eu olho e falo assim, eu queria fazer esse filme de novo. Sim, nossa. Foi gostoso fazer o filme? Não, cara, mas eu falo, foi um dos melhores meses da minha vida, assim. A gravação. O mês de gravação foi muito bom, porque... que filmar já é a nossa vida, assim, né? Acho que pra quem... É tão difícil conseguir filmar que quando você tá no set, você fala, gente... Que estrada, mano. Pode estar dando tudo errado, mas filmar já é um privilégio, assim, né? Mas além disso, é o que o Léo falou. A gente tava numa paisagem linda, em Tiradentes, com comida mineira, que é muito boa. Essa parte é boa. Então, eles adoraram assim, essa parte. E com uma companhia excelente, assim. A gente ria muito, né? Porque, às vezes, set de filmagem é muito tenso, né? E isso é uma coisa que o Léo comentou, né? Que o entorno precisa mudar também pra abrir espaço, pra incluir os atores, né? Então, a gente...
a gente tinha isso muito claro que a gente não podia deixar um clima super tenso, não podia ter uma comunicação ríspida, assim, né? Às vezes no set as coisas são meio brutas, assim. Mas, cara, você estabeleceu uma coisa tão harmoniosa ali, juro, eu acho que teve pouquíssimos momentos, assim, de tensão. Acho que não teve nenhum, assim. Teve poucos, assim. Eu, como diretor, fiquei um pouquinho mais tenso. Mas você. Mas assim. Resposta ali, né? Sim, mas assim, vendo de fora, acho que foi super harmonioso. Foi harmonioso. Assim, claro que teve esses momentos. Putz, uma filmagem tá cheia de imprevistos, de Mas, cara, de coisas. eu assim, acho que tem a ver com a sua atitude, porque, É. por exemplo, é o que o Léo falou do Orson Welles, né? Às vezes dava uma coisa errada, mas o Léo, por isso que você tá falando, talvez você tenha ficado tenso, mas Não passou pra mas não passou pra equipe, porque sempre que dava alguma coisa errada, o Léo falava, vai ser pro melhor. Então, sei lá, não tinha o trem no lugar certo, ele falava, não, esse ângulo vai ser melhor aqui. Começou a chover, ele falava, putz, na real, eu queria chuva. Tipo, acho que a chuva vai ficar melhor. Então, tudo que dava errado, o Léo falava que ia ser melhor. E daí todo mundo... Mas aí todo mundo meio que entrava na onda, assim, do Léo, sabe? Como capitão mesmo, assim. Então isso foi muito legal, porque você pode ter duas atitudes, né? Você pode falar, nossa, tá chovendo, não vai dar, vamos cancelar, tal. Mas o Léo tava sempre reinventando o roteiro, né? Tinha cena que... Aquela cena da chuva, da fonte, por exemplo, o Léo tinha todo um esquema que ele queria fazer na fonte e tal. Só que começou a chover, não dava pra fazer. Ele falou, tinha uma árvore lá no fundo, falou, vamos fazer debaixo daquela árvore, que não tinha tanta chuva. A gente foi lá e é uma das cenas mais singelas que tem, assim, uma das cenas mais íntimas que tem, que é quando a Dulcinea tá colocando a armadura de volta no Don Quixote e vai se despedir dele. E isso foi por um acaso, foi porque começou a chover naquele dia, assim. Entendi. Então acho que tem muito a ver com essa atitude de, sabe, tá disposto a virar o rumo do barco em um segundo, se precisar. A gente teve que se adaptar muito, assim. Foi um mantra que eu tive desde o começo, assim, desde que o projeto foi aceito, eu falei, tudo que eu tiver de impossibilidade, tudo que eu tiver de impedimento vai ser sempre pro melhor. Foi um negócio assim, obcecado. Mesmo que eu não tivesse essa resposta na hora, mesmo que em algum momento eu falasse, putz, eu queria tanto ter isso, mas não vou poder. Mas eu falava, vai ser pro melhor. Aí perguntava, vai ser pro melhor como, Léo? Eu falei, não sei ainda, mas eu vou descobrir. Calma, amanhã eu tenho essa resposta. E tinha mesmo, sempre aparecia uma justificativa, sempre aparecia... E era melhor. E era melhor, era entendeu? Melhor. A gente batalhou muito por uma cena para ela acontecer ali, a cena da Viera, da dança. Não conseguimos, choveu um dia, choveu 2 dias, choveu 3 dias. Eu falei assim, vai ser melhor não ter essa cena. E hoje em dia eu não vejo essa cena no filme sob hipótese nenhuma. Eu falo, cara, o filme tá tão redondinho, ele tá tão amarradinho que se tivesse essa cena da Viera, talvez fosse uma barriga. Gordura. Talvez fosse uma barrigada. Então, nesse momento, é isso. Essa cena foi um baita exemplo. Essa cena, eu queria fazer uma homenagem lá ao Eles Não Usam Black Tie. Eu queria fazer uma coisa toda assim, botar a mão, foco e tal. Caiu aquele puta pé d'água, assim, e aí eu falei, vou embaixo da árvore, porque inclusive essa água que tá escorrendo aqui vai ser um componente da narrativa dramática, entendeu? Essa água que escorre simboliza a tristeza da despedida e tal. Então foi assim. Foi assim em todos os momentos do filme e tem sido assim... Inclusive nesse momento, assim, sabe? De distribuição do filme, quando o filme tá sendo exibido e tal. Então a gente tá estudando possibilidades, né? Assim, aí a gente teve uma reunião hoje, a gente fala, pô, parece que vai dar certo ali. Ou parece que não vai dar certo ali. Eu falei, bom, se não vai dar certo é porque é o melhor. Eu continuo com esse mantra, sabe? Assim, falamos com a distribuidora, ela falou que não se interessa. Eu falei, ótimo, é melhor mesmo que não se interesse. É melhor que não tenha isso aí. É melhor que, sabe? Não passamos em Gramado. Ótimo, não passamos em Gramado. Assim, foi uma frustração no começo, mas eu falei, foi ótimo ter passado em Gramado, porque agora que a gente passou no Rio de Janeiro, o filme tá com... Nos festivais. Isso. No festivais, né? A gente queria muito entrar em Gramado. Não entramos em Gramado, mas entramos no Festival do Rio de Janeiro. Eu acho que o Festival do Rio de Janeiro é melhor que Gramado. Entendeu? É melhor que Gramado. Ainda bem que a gente foi pra Gramado, porque agora a gente vai pro Rio com outra pegada e tá todo mundo animado. Então é isso, cara. Eu tô vibrando sempre nessa sintonia do otimismo, da realização. Mas também porque eu sabia, Marcelo, que eu ia ter um filme com muitas variáveis a partir desse elenco. Tá. Esse é um elenco que, assim, eles são muito profissionais, eles são muito sérios, mas eles têm características que podem determinar coisas imprevisíveis no set. O primeiro dia de gravação, por exemplo, a gente fez aquela cena da procissão, onde, né, ele aparece lá e fala, alto lá, malfeitores e tal. Aquele dia tava um calor absurdo. Esse dia foi difícil. Foi super difícil. E foi o primeiro dia, né? Esse foi o primeiro dia. Então assim, eu tinha sido muito mais sofisticado na decupagem dessa cena. Eu queria fazer mais planos. Mas eu percebi na hora que
uma começou a baixar a pressão, sabe? O outro começou a se queixar de estar passando mal e tal. Eu falei, não, eu preciso resolver rápido. E ao resolver rápido, eu melhorei a cena. Entendi. Eu deixei ela mais objetiva, entendeu? Talvez eu tivesse feito mais rococós, mais planos, mais subjetividades. E, na verdade, essa subjetividade que tem na cena constrói a beleza da cena. E aí, quando eu me vi diante da necessidade de fazer a cena de um jeito mais rápido, que o sol tava de rachar, eu falei, foi o melhor pro filme. Que louco. Não, e o simples geralmente é o melhor. Especialmente no cinema, assim. Então eu sabia disso em relação às características do elenco. Por isso eu me prontifiquei a fazer isso. E isso se estendeu para todas as ramificações do filme. E tá lá. Vamos fazer agora perguntas do público. São algumas, então mais rapidinho mesmo. Sim, sim. Mas algumas pessoas mandaram, vocês publicaram lá, vocês compartilharam que eu postei, várias pessoas mandaram lá que vocês conhecem. Ah, é? Ah, é? Que bom. A primeira amigos. A primeira pessoa é minha mãe, que ela soube que eu ia entrevistar, e ela é minha mãe é pediatra, como eu falei pra vocês. Sim. E ela fez uma pergunta como pediatra mesmo, porque ela recebe muitos pais depois do nascimento dos filhos, né? Obviamente. E ela falou assim: para os pais, receber a notícia de que seu filho tem síndrome de Down pode ser muito difícil, com médicos dizendo que a criança terá muitas limitações, etc. Leonardo, você já trabalha há muitos anos com vários atores com síndrome de Down, fez diversos trabalhos que culminaram neste filme. Viu o Diogo Junqueira em uma entrevista dizendo que este é o segundo filme dele, que foi um sonho e que tudo é possível. O que você diria hoje para um casal que recebe a notícia sobre a síndrome de Down em um filho recém-nascido? Eu diria que eles ganharam um presente. Mas sem preguiça, eu reconheço o quão duro pode ser essa notícia, né? O quão difícil pode ser isso de primeira, porque a gente está sempre projetando. É difícil você ter um filho e não projetar no seu filho aquilo que você conhece, né? Você tem um filho e fala, eu quero que meu filho estude numa boa escola, eu quero que ele faça vestibular, eu quero que ele tenha um bom emprego, eu quero que ele tenha também os seus filhos para que eu seja avô, né? Assim, você projeta um monte de sonhos ali nos seus filhos. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes eu sou pai agora, eu tô com uma filha adolescente e a minha filha tem a sua personalidade, tem o seu caminho de aprendizado, tem as suas escolhas, não são as minhas. Isso está muito claro para mim, né? Então, quando você tem um filho com síndrome de Down, pode ser assustador a princípio. Mas quando eu falo que pode ser um presente, é porque eles têm... Quando eu falo eles, assim, a gente tenta de falar eles e generalizar. É claro que são muito diferentes uns dos outros e o filme acaba revelando isso, né? Eles têm personalidades diferentes, comportamentos diferentes e tudo. Mas eu acho que eles têm um olhar muito amoroso para as coisas. Eles têm um entendimento, uma inteligência emocional que realmente é algo com a qual a gente tem que aprender muito, assim. A maneira como eles encaram a vida, a maneira como eles veem as pessoas, a maneira como eles veem as situações. E muitas vezes com um olhar positivo, com um olhar construtivo. Isso é uma coisa que ensina muito a gente. Agora, é um investimento que você precisa fazer. Em qualquer filho você precisa ter um investimento, né? Assim, e no caso de uma pessoa com síndrome de Down, desde o começo, é muito importante que você estabeleça com ele uma logística de estimulação precoce, assim, né? A estimulação precoce é um conceito muito recente dentro do ensino da síndrome de Down e tal, e do olhar para a pessoa com síndrome de Down. Mas isso é uma coisa, assim, ali na década de 90, começaram a falar sobre estimulação precoce. O que é estimulação precoce? É você ter um filho com Down e desde cedo já botar na fono, desde cedo já botar na físio, desde cedo já ter um olhar muito cuidadoso para as questões médicas, para a alimentação, para a questão estrutural da própria família, assim, sabe? Temos um filho com síndrome de Down, então significa que a família toda precisa ajudar, a família toda tem que estar aqui cercando, cuidando, chamando, puxando, estimulando. A questão da estimulação é fundamental, porque o que acontece é o seguinte, quando o cara é estimulado, quando o cara tem esse tipo de acompanhamento, quando ele tem esse tipo de olhar, não dá pra você definir onde esse cara vai chegar. Se você investe na potencialidade, você não dá pra dizer onde esse cara vai chegar. Você falou do Sancho, né? Você falou do João Simões. O João Simões foi meu aluno, ele já é meu aluno já há uns 20 anos. Quando o João Simões começou a fazer teatro, ele não falava. Ele era um cara muito retraído e tal. Mas eu sentia que ele tinha essa vontade, né? Essa curiosidade e tal, mas ele ficava muito quietinho. E aí eu comecei, a primeira peça que ele fez, ele tinha uma fala. Eu falei, então vou dar uma fala pra você vai falar esse bordão aqui. E a fala dele era paciência. Olha que louco, assim. Ele fazia um mordomo e falava, Malaquias, pega a tua coisa. Ele, paciência, paciência, paciência. E essa fala, paciência,
eu acho que é algo que tem que estar presente na relação com a pessoa com síndrome de Down, entendeu? Tenha paciência. Invista e tenha paciência. Acredite e tenha paciência. Entenda o ritmo e tenha paciência, porque as coisas vão acontecer. Eles vão atingir lugares que você não pode dimensionar. Eu não posso dizer, ele vai entrar numa faculdade. Talvez não entre, mas será que precisa entrar numa faculdade? Será que ele não pode se transformar num ator, ou num artista, ou num grande... Sabe, num grande cozinheiro, existem tantas profissões que fogem do mainstream, que podem ser abraçadas por eles. Então, assim, é isso, é investimento, paciência, você não sabe onde eles podem chegar. Agora, vendo um filme como esse, a gente percebe que eles podem chegar muito longe, desde que exista esse entorno que favoreça. E aí eu sempre falo, esse entorno que favorece o desenvolvimento de uma pessoa com síndrome de Down, não favorece somente a pessoa com síndrome de Down, favorece o entorno como um todo. Se você se preocupa em ter essa generosidade, esse cuidado, esse olhar, essa paciência, e entender esse ritmo, você vai melhorar como pessoa. Quando eu falo que é um presente, é por isso. Se você entender que isso é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, você vai melhorar muito como pessoa. E eu sei disso de carteirinha, porque eu convivo com os pais. Eu convivo com os pais dos meus atores. E eu sei que pessoas maravilhosas que eles são. Né? As mães, e cada exemplo, e cada superação, e cada discurso, né? E presentes, e dando força. Esse filme só aconteceu porque os pais estiveram na parceria. A gente jamais conseguiria fazer um filme como esse, desse tamanho, se os pais não tivessem ido juntos. Eles foram para Tiradentes, eles estavam lá presentes, eles estavam lá no set, eles estavam lá filmando, eles ajudavam a enxugar o suor, a maquiar, eles ajudavam ali a mexer no figurino e tal, e sempre entendendo onde eles podiam interferir, onde eles não podiam interferir, mas sempre na parceria. Então essa parceria é fundamental, você melhora como pessoa e você melhora o mundo ao ter esse tipo de atitude. Pô, que resposta, hein? Não, muito bom. Célia Horta, psicóloga que já veio aqui, inclusive, ela perguntou: produções artísticas como a sua, que trabalham a questão das diferenças, são capazes de realizar mudanças internas porque promovem experiências emocionais mais profundas, tocam o espectador. Ainda bem. Assim, podemos se sentir, refletir e sair mudados internamente. Mas e as mudanças externas? Sobretudo ultimamente, testemunhamos desprezo e ataques constantes às diferenças de forma geral. Você é otimista quanto a estarmos caminhando em direção às questões humanas fundamentais que envolvem respeito às diferenças? Nossa, que pergunta linda, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito duro, é um momento de muita intransigência, de intolerância, de cultivo ao ódio. A gente teve aí 4 anos num governo muito emblemático nesse sentido, um governo que fomentou, inclusive, questões horríveis sobre o preconceito. A gente teve um ministro da Educação que falou, que desprezou o potencial da pessoa com síndrome de Down em uma das entrevistas e tal. Então, o bolsonarismo é esse cultivo do ódio e isso realmente fez muito mal pro país, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo otimista, né? E respondendo a pergunta, a gente está percebendo quais são as consequências do cultivo desse ódio. A gente está percebendo que o cultivo do ódio não favorece ninguém, a não ser a pessoa que odeia. E nem a pessoa que odeia é favorecida, porque a pessoa que odeia também acaba se chafurdando na sua própria lama emocional, na sua própria amargura, né? Assim, o ódio é uma energia que mobiliza, né? Assim, você cultiva, quando você odeia, você se sente vivo por odiar, né? Eu odeio, né? Isso é uma energia. Isso é uma energia. Mas é uma energia que te consome, né? Não é uma energia que constrói. As pessoas estão percebendo o poder destrutivo do ódio na medida em que o ódio está sendo cultivado. E aí vem uma pessoa com síndrome de Down e oferece um outro caminho. E aí você percebe que esse caminho do amor, esse caminho da harmonia também é construtivo. E muito mais, porque constrói em bases sólidas e isso frutifica, né? Isso contamina, o amor contamina e tal. Agora, é claro que existe um entorno social que precisa ser modificado. Existe um olhar das pessoas de fora que precisa ser mudado, né? O preconceito é uma coisa enorme, o preconceito é uma coisa enraizada, né? Uma coisa estrutural, assim, que precisa ser combatida, mas ela vai ser combatida a partir de exemplos concretos. Eu acho que o filme dá uma contribuição boa para isso, assim. O filme é um exemplo concreto de um leque amplo de potencialidades, onde você vê 24 atores com síndrome de Down fazendo um trabalho extremamente complexo que alcança, que emociona e que atinge as pessoas, entendeu? Então por que você não tem por que você não vai dar mais espaço para essas pessoas? Você tem que dar espaço para essas pessoas, entendeu? Elas têm muito a contribuir na sociedade, para a melhoria da sociedade. Mas vai ser um caminho árduo, não estou dizendo que é fácil, entendeu? E de maneira nenhuma é fácil, entendeu? Eles vão sofrer com intransigências, com preconceitos, com olhares turvos, com essa neblina que vem da ignorância e tal, mas eles têm uma luz que vai dissipando essa névoa, eu confio nisso. Agora, rapidinho, tem as últimas perguntas, tá acabando o tempo.
Pergunta pro Pet também, que eu tô falando aqui pra caramba. Não, mas Então, pro Patrick. eu tô adorando. Eu tô aprendendo um monte. Francisco Martins Funari. Como é fazer cinema em um país com um governo que valoriza tão pouco a arte? Essa é uma boa pergunta também. Mas, pô, eu acho que Don Quixote foi uma luz, de fato, assim, porque eu acho que a gente tá nos anos mais difíceis, assim, de produzir arte e cultura, e o fato da gente ter conseguido fazer esse filme com pouca grana em 17 diárias é algo que eu olho e às vezes eu nem acredito, sabe? Quando eu vejo o filme, assim, eu falo, caramba, que massa que a gente conseguiu fazer isso, sabe? Mas, realmente, eu acho que a cultura precisa ser valorizada e a gente tá vivendo um momento de governo agora que desvalorizou totalmente, né? Então, até recentemente teve um corte, né, na Condecine, que é um imposto, né, que é da própria indústria para fomentar a indústria, e isso está sendo cortado. Então, assim, tem muitos ataques por muitos lados, assim, mas eu acho que o fato é que a arte tá resistindo, sabe? Então, seja no Don Quixote, seja no teatro, seja livros e música, eu acho que a arte não vai morrer, entendeu? Mas, de fato, não tá... né, o governo não tá facilitando, assim. Eu acho que a arte é muito importante pro desenvolvimento não só social, assim, mas também econômico, né? Eu acho que o governo também, né, esses governantes no momento até perdem de vista o potencial econômico que, por exemplo, o cinema pode ter como um impacto positivo na economia, entendeu? Então, né, eles sempre vêm com esse argumento econômico que não, é mamata, esses artistas estão mamando nas tetas do governo, sendo que, cara, na verdade, cada real que é investido na arte volta triplicado, assim, pra economia, né? Então, eu acho que é o que o Ló tava falando também, é ignorância, assim, é de fato ignorância. Então, eu acho que é isso, a arte vai resistir, mas é um momento complicado, de fato. Marcelina Fialho. Ela falou assim, sou muito fã do João. Me chamo Marcelina e ele me conhece como Cessé. Sou de Curitiba. Vai ter estreia aqui? Então, eu acho que vai ter estreia em Curitiba, sim. Mas vai ter estreia quando a gente conseguir distribuir esse filme nacionalmente, né? Eu acho que a gente tem um acordo... Acho não. A gente tem um acordo com o SESI. O SESI é o produtor desse filme. O SESI é o patrocinador do filme. E a gente tem uma temporada a ser cumprida com o SESI. E estamos cumprindo com toda alegria. Realmente, o filme está em cartaz aqui em São Paulo. É um espaço pequeno. Aonde está em cartaz? Já faz propaganda. Está aí. em cartaz. Isso é bom, dá o serviço, né? O filme pode ser visto lá no espaço mezanino do SESI da Paulista, Avenida Paulista 1313, em sessões diárias. Tem uma sessão às 14 horas e tem uma sessão às 19h30. Os ingressos precisam ser retirados pelo site e tal, e exibições gratuitas. Mas é pouco, porque eu falo isso pro César, eu tô falando toda hora para eles, a procura tá enorme, assim, né? As pessoas me escrevem, quando que o filme vem, eu quero assistir o filme, eu tentei ir lá no site, tá lotado, esgotando super rápido. muito rápido. Então, a gente tá em conversas com o SESI e também com distribuidoras para que esse filme, depois de terminada essa temporada do SESI, consiga ganhar as salas de cinema. Então, eu acho que a ideia é essa mesma, assim, a gente vai pro Festival do Rio, essa presença do filme no Festival do Rio é uma presença muito importante, assim, porque fura nossas bolhas, né? Eu sempre soube que o filme ia muito bem nas instituições, com as famílias, com o SESI e tal, não sei o quê, mas o filme está sendo reconhecido pelo seu valor cinematográfico também, e a prova disso é que a gente foi para um festival importante como o Rio de Janeiro. E ali vai ter contato com distribuidores, ali vai ter contato com outros players e tal, e a minha ideia, a nossa ideia, a ideia da Spray, a ideia do SESI, é distribuir o filme comercialmente e colocar também no streaming. Eu acho que esse filme é um filme que tem que ser visto. Ele tem que ser visto, e não por minha causa, por causa de tudo que ele representa, por causa deles, pelas discussões que ele está fomentando. E porque é um bom filme, né? E porque é um bom filme. Encerramento. Eu queria falar uma frase do filme, que é quem tem asas não precisa de cavalo, né? E isso até explica porque que o Don Quixote e o Sancho Panza não tem um cavalo no filme. E também mostra um pouco do potencial que o filme tem, do que os atores têm. Eu queria perguntar pra vocês dois. Aí dividam a resposta do jeito que vocês quiserem. Até onde esse filme pode chegar e até onde esses atores podem chegar? A gente acha que vai tomar o mundo. A gente quer que esses atores viajem o mundo com esse filme. Porque, pô, eu vejo muito potencial, assim, é o que a gente tá falando aqui. Eu acho que é um bom filme, ponto, sabe? Eu acho que é um filme que toca as pessoas se comovem. Então, eu espero que ele tenha uma vitrine enorme, sabe? Eu acho que
A gente sempre fala isso, né? É um filme que, se as pessoas conseguirem superar um pouco, assim, o preconceito que elas têm, de falar, né? A pessoa não precisa ser boazinha pra ver o filme, entendeu? É um filme que eu tenho certeza que, se você for assistir, as pessoas vão gostar. Você pode levar sua avó, seu primo, sua tia, quem você quiser, as pessoas vão se conectar com o filme. Ele é engraçado, ele é tenso, ele tem romance, ele é um filme ponto, assim. Então, eu espero que os festivais reconheçam isso, eu espero que as distribuidoras também reconheçam isso, que ele também pode ter um potencial comercial, sabe? De abrir em salas, de chamar público, de fato. E a gente tá vendo isso, assim, alguns teasers, né, foram postados no Quebrando o Tabu, por exemplo. E, centenas de comentários muito positivos. Todo mundo, né, comentando: cadê o filme? Em Itajaí, em Curitiba. Assim, pessoas no Brasil inteiro estão pedindo filme. Então, acho que isso é só uma prova aí que ele tem que ser amplificado, né, assim. Eu gosto muito dessa frase, porque é uma frase minha, inclusive. Mas é uma frase minha. O filme é impregnado de frases lindas do Shakespeare, do Cervantes, né? Assim, ele bebe em várias fontes poéticas. Mas eu escrevi essa frase porque a gente se viu ali na pré-produção diante de uma questão a ser resolvida, né? Falei, vou botar esses caras em cavalo, né? A figura do Don Quixote é uma figura que, retratada em todos os lugares, ele sentado ali no Rocinante, que é o seu cavalo, e o Sancho Panza no seu burro, né? Nossa, a gente até pensou, né? Botar num triciclo, botar numa motinho. E eu pensou várias coisas. Eu sabia que nada disso ia funcionar. Nada disso ia funcionar porque, de fato, eles têm uma questão da locomoção ali que tem que ser tratada com muito cuidado, né? Não podia botar o Ian em cima de um cavalo e o João em cima de um burro e ficar numa tensão permanente, porque eles podem cair do cavalo, e se cair do cavalo, acaba filmar com animal é muito difícil. E, na verdade, foi o que arruinou o filme do Terry Gilliam, inclusive, né? Quando o Terry Gilliam fez o primeiro filme dele lá, que depois virou aquele documentário, né? Que ele tentou fazer o Don Quixote uma vez, o ator protagonista dele, que era um senhor de idade, caiu do cavalo durante a filmagem, e aí ele teve que, o cara foi pro hospital, não sei o quê, e perdeu o ator principal dele. Então, eu sempre me preocupei em não colocá-los em risco em nenhum momento. Não queria nenhum risco ali naquela filmagem. E aí eu falo, mas putz, então é isso. Vai ser um Sancho Panza e um Don Quixote andarilhos. Eles vão andar. Mas quer saber? Andar é uma delícia. Andar é bacana. Você andando, você repara nas coisas, repara na natureza, é um ritmo diferente e tal. Então andar é bacana. E andar não impede você de viajar dentro da sua mente, da sua cabeça. Então vem por aí, assim, quem tem asas realmente não precisa de cavalos, porque ele pode ir para onde ele quiser, da maneira que ele quiser. E aí você perguntando dos horizontes do filme, eu não sei, eu já tô muito feliz onde ele está. Se terminasse hoje, se falassem, olha, Léo, acabou, terminou a temporada do SESI, parabéns, eu falo, cara, já tá tudo certo. Sim. Porque assim, eu tive uma sequência de alegrias. A primeira alegria foi ter tido essa ideia. A segunda alegria foi perceber que a ideia reverberou nas pessoas. Aí depois a alegria, de ter reencontrado o Patrick, de ter estabelecido essa parceria criativa com ele, de ter encontrado um parceiro como o SESI, que viabilizou o filme, né? Quando o SESI viabilizou o filme ali em junho, eu comemorei muito. Eu falei, gente, eu vou fazer um filme com eles. E aí depois me esmerei. Aí teve a alegria da filmagem, teve a alegria da pós, entendeu? Montar esse filme foi uma alegria pra mim. Ver a cor sendo colocada no filme, ver o som sendo colocado no filme, ver que as pessoas, todo mundo que se envolvia no filme se apaixonava pelo filme. Né? Então isso foi lindo também de perceber, assim, não só as pessoas que estavam envolvidas na filmagem, mas ali na pós também, sabe? Todo mundo que se envolvia com o filme falava, gente, esse filme é apaixonante e tal. E agora tá em temporada, teve essa pré-estreia, tá no SESI, tô feliz. Tá. Agora, eu acho que ele vai mais longe mesmo. Acho que ele como ele tá atingindo muito com as pessoas, como o Pet tá falando, eu e como acho que ele merece mais longe. Ele tá lotado de camadas, eu acho que ele vai acabar indo longe. Eu não sei pra onde vai. Eu quero só que ele transmita essa mensagem mensagem de fé na pessoa com síndrome de Down, mas mais do que isso, a mensagem de fé no ser humano. E a reconstrução, né? E a mensagem de fé na reconstrução de um mundo no momento que o mundo precisa ser reconstruído. A gente, quando veio a pandemia, o mundo não tava bacana. Essa interrupção tem que servir pra alguma coisa, sabe? Assim, tem que servir pra uma reflexão, pra gente entender que daqui pra frente a gente quer construir a nossa vida e as nossas relações em outras bases. E os Downs estão ensinando esse novo olhar, assim, é um novo olhar para o mundo, que é um olhar da harmonia, do entendimento, da inclusão, da tolerância, e é um olhar que vai fazer bem para todo mundo. E tem aquela frase também que eu acho linda, que eu acho que é da sua autoria também, né? Que é
É na fé e no amor de um cavaleiro andante que o mundo há de ser reconstruído, né? É minha. Tá? Eu acho muito boa essa frase também, porque eu acho que diz sobre esse aspecto sonhador, né? Eu acho que pra gente reconstruir o mundo, a gente precisa ser um pouco quixotesco, né? Precisa ser um cavaleiro andante, você precisa acreditar que você tem asas, mesmo não tendo um cavalo, entendeu? Então, gente, muito obrigado. Foi uma ótima conversa. Pô, Eu adorei Marcelo, estar foi aqui com incrível, vocês. cara, adorei Muito também. obrigado mesmo. Muito boa sorte no filme. Eu assisti, eu adorei o filme. Todo mundo assistam no SESI. O Espaço Mezanino, Espaço Avenida Mezanino. Paulista 1313, sessões isso. diárias às 14 horas e às 19h30. A princípio até dia 18 de setembro. Eu tô achando que eles vão prorrogar isso aí, mas a princípio até dia 18 de setembro. É isso, perfeito. E aí, quando vocês lançarem o próximo filme, vocês voltam aqui pra gente fazer a estreia do outro. Sim. Fechou? Obrigado, gente. Valeu, Marcelo.